Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje esse vídeo é exclusivamente para tirar algumas dúvidas em relação às atividades de conforto ambiental, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre a atividade da primeira unidade, que é relacionada a conforto térmico. Bom, geralmente a atividade ela está baseada ali nas trocas térmicas. Falei tanto na aula, né, do vídeo, quanto na apostila. Lembra? Convecção, condução e assim por diante. Bom, pessoal, uma das coisas que mais relaciona essas trocas com a arquitetura é o chamado efeito chaminé. Também foi falado, tá? Vocês podem até dar uma pesquisada ali, mas o efeito chaminé, ele ocorre quando há variação das correntes de ar, ou seja, quando ocorre essa convecção, essa troca, né, das correntes de ar. Bom, depois disso nós falamos também sobre umidade relativa, sensação térmica, um pouquinho sobre ventilação, a questão das temperaturas, né, de acordo com determinadas regiões. Então, por exemplo, tem uma pergunta relacionada à amplitude térmica. A amplitude térmica nada mais é do que a diferença entre a máxima e a mínima. Então, conhecendo ali os países, os estados, nós conseguimos identificar se há ou não essa diferença de temperatura, tá? Depois disso, nós temos a questão das estratégias bioclimáticas, que também foram falados no vídeo da segunda aula, tá? Quando fala sobre o zoneamento. A questão da instalar algumas estratégias de arquitetura para diminuir o calor dentro da edificação. Então, vocês, com a experiência de vocês, também conseguem identificar quais são essas melhores orientações, tá? A questão dos brises, nós falamos também como proteção da fachada, né? Então, ali, por exemplo, os brises verticais, eles são mais utilizados na fachada sul, tá? Já os brises horizontais, eles são na orientação norte ou ainda na leste e oeste também, tá? O que mais que nós falamos em relação ao zoneamento, questão de solstício, equinócio, isso abrange ali, né, na nossa carta solar, então tem relação com as estações do ano. E por fim, para finalizar, né, ali a questão da radiação solar, que nós tivemos uma questão que fala do emprego, né, dessa radiação solar, como que acontece. Então tem uma figurinha na aula gravada que a professora também explica sobre essa incidência da radiação, que também ocorre a convecção, que ocorre a condução e assim por diante. Então, o que não tem ali na apostila escrito certinho, tem comentado na aula ao vivo, tá? E vocês também conseguem deduzir de acordo com a experiência de vocês, porque o Brasil, no caso, tem um clima predominantemente quente na maior parte do país. Então, nós sofremos com calor, nós sofremos com a incidência solar e independente da região, tá? Nem todas as casas, no caso, têm preparo para isso. Então, vocês conseguem identificar certinho ali. Na unidade 2, nós falamos um pouco sobre a acústica. Ela é um pouquinho mais puxada mesmo, porque a acústica nós sempre utilizamos os cálculos em relação a logaritmo, tá? Porque, por exemplo, você tem uma JBL, coloca lá na festa, e ela emite um som ali de 60 decibéis. O seu amigo, na mesma festa, liga o carro, o som do carro, né? Abre lá o porta-malas e estoura o som da festa. E ali tá tocando a 80 decibéis.
Se unir os dois, por exemplo, numa razão numa soma normal, tá? 80 mais 60, nós teríamos 140 decibéis. 140 decibéis, o nosso ouvido já não aguenta mais. Só que a gente consegue ficar na festa, certo? Então, por isso que a questão de soma, de sons e tal, nós utilizamos a equação logaritmo, tá? Porque ela não é só somar 60 com 80 dá 140, senão nosso ouvido ia explodir, tá? E tem toda a razão ali, todo o emprego da propriedade logarítmica, que vocês também devem ter visto na atividade APA, tá? Eu vou explicar rapidinho para vocês depois, mas enfim. Voltando à questão das atividades. Nas atividades, é comentado sobre a questão do ouvido, tá? Por exemplo, o ruído, que o ruído é um som prejudicial à nossa saúde. Porque o ruído, igual eu falei também na aula gravada, tá? Levou pessoas até cometer homicídio, tá? Porque é muito incomoda demais. Então, às vezes você tá querendo dormir, seu vizinho tá batendo panela. Ou até agora que eu tô tentando gravar o vídeo e fica passando moto, fica com barulho de gente entrando, gente conversando, por isso que eu moro em prédio. Então é normal isso já, tá? E eu não vou ficar estressada por causa disso, mas tem um ponto, se acontece com frequência, se também afeta, né, o meu trabalho, a minha saúde, obviamente deixa estressada e chega ao limite, porque ninguém aguenta, né? Todo mundo chega até onde dá. Não que matar seja ok, né? Mas enfim, chegou a um nível que a pessoa não aguentava mais, não suportava mais. E foi lá e cometeu o homicídio. Bom, voltando à questão, só falando do ruído, né? Nós também temos a questão dos materiais acústicos, tá? Então, por exemplo, quando um ambiente ele é acusticamente favorável, a qualidade do som ele é muito bom. Por isso que em cinemas, estúdios de gravação, etc., nós temos uma qualidade de som muito boa e a gente consegue ouvir às vezes até melhor, tá? Depois nós temos outra questão relacionada a ruído, que é falando sobre o ruído residual, tá? Que, por exemplo, os ruídos dos aviões, de caminhão, eles são ruídos, por mais que sejam aéreos, eles são contínuos, né? Depois nós temos a questão do emprego com a sustentabilidade, então, por exemplo, as cortiças, as fibras, lã de pet, elas são usadas como materiais sustentáveis. Não sei se vocês já viram reportagens sobre isso ou pesquisaram também, viram os artigos que eu deixei ali na apostila, também fala um pouquinho, tá? Depois nós temos a poluição sonora, que acima da lei permitida, né, nós classificamos como poluição sonora. Então, por exemplo, igual eu falei antes, 100 decibéis ali já é considerado o limiar da dor, então seu ouvido já começa a quase estourar, tá? Então é muito prejudicial, então não teria como somar 80 decibéis com 60 decibéis para gerar 140 decibéis, senão explodia na hora nosso ouvido, tá? Depois nós temos as normas, que, por exemplo, a NR15, que é muito utilizado, vocês vão ouvir também segurança do trabalho, é a base ali, né? Quase de segurança do trabalho, mas que nós expostos a ruídos, acontecem coisas prejudiciais à nossa saúde, tá? E essas NBRs, essas NRs, estão ali para nos proteger e evitar qualquer dano, né, da nossa saúde. Depois nós temos a questão sobre os materiais, tá?
Então, por exemplo, os materiais mais leves, né, da construção civil, ela acaba possibilitando a aplicação de materiais para tratamento acústico. Então, se você pegar essas lãs, essas lã de PET e tal, eles são materiais leves. O próprio isopor também, tá? Ela tem ali uma acústica boa, ela dá um isolamento bom. Por fim, nós falamos também sobre algumas características acústicas, né? Por exemplo, a frequência sonora, ali que eu comentei na apostila e também na aula gravada, tá? Sobre a frequência sonora, quando o som é grave ou quando o som é agudo, isso vocês conseguem perceber até nas músicas mesmo, como quando o som é mais agudo, quando o som não é. Depois eu coloquei até um exemplo ali, já ligando à arquitetura, tá? O projeto, né? Nós temos um corte ali de um anfiteatro. E para vocês observarem, por exemplo, aquela parede dupla, tá? Que tá na sala ali do projeto, ela funciona como isolamento acústico. Então, construir uma parede dupla também funciona para que evite a transmissão sonora, tá? De dentro para fora ou de fora para dentro do ambiente. A questão das barreiras também, que eu dei até o exemplo daquela barreira colocada no Rio de Janeiro, que falaram que era barreira acústica, mas no fim não falaram que era para tampar a favela. Eu coloquei também 2 exemplos sobre o que seria bom, o que seria ruim da barreira acústica, por exemplo, ligando ali na estrada, né? Isso vocês veem também na aula ao vivo. Enfim, só para finalizar a questão da parte acústica, tá? Lembre-se, o tempo de reverberação, ele é uma das características mais importantes do nosso conforto acústico, tá? Então, por exemplo, um ginásio que seja construído de concreto e tal, ele possui um volume, né, grande e com vários materiais. E o que acontece você gritando num estádio ou numa quadra? Não ecoa, tá? Esse eco deixa o seu tempo de reverberação longo. Lembra que eu falei sobre o eco, tá? Que a partir de 14 metros você começa a escutar já a sua voz, porque ela bate na superfície ali no obstáculo e volta, tá? E você já consegue escutar o eco. Bom, finalizando essa unidade 2, vamos para a unidade 3. A unidade 3 é relacionada à bioclimatologia. Também tem um pouquinho já de spoiler, né, da unidade 1, como vocês já passaram pela unidade 1, que fala sobre o conforto térmico. Na unidade 3, a gente também fala um pouquinho relacionado à bioclimatologia. Então, a gente consegue relacionar ali as regiões, quais são as características arquitetônicas que nós conseguimos utilizar, tá? Até falei um pouquinho ali sobre a certificação. Então, por exemplo, a certificação Aqua, a certificação LEED ou Procel. O Procel é aquele que tem as letrinhas dos eletrodomésticos, tá? Eles avaliam essa questão do conforto para ver se emite ruído, se transfere calor, enfim. Então, esse também é um jeito da gente conseguir, né, caracterizar um ambiente para que seja sustentável, seja eficiente, tanto energicamente, né, quanto para prevenir o impacto ambiental, para não colocar, por exemplo, um eletrodoméstico com ruído muito alto dentro da sua casa. Depois nós temos a questão do efeito chaminé, que eu também coloquei uma imagem para vocês, que entra azulzinho e sai vermelho. Lembra um pouquinho ali da convecção, tá? Também falado na unidade 1, da questão da ventilação cruzada.
Depois nós temos a questão das ilhas de calor. Isso até a gente estuda um pouquinho no ensino médio ali, no ensino fundamental, que fala sobre poluição, o impacto de São Paulo. Então, o que essas ilhas de calor elas acabam, né? Como posso dizer, sendo prejudiciais. Então, por exemplo, a ilha de calor ela cria um microclima, tá? Então, materiais reflexivos, poluição, o excesso de áreas impermeáveis, tudo isso intensifica a criação desse microclima, dessa ilha de calor. E uma das alternativas é colocar os bosques, as vegetações, espelho d'água para diminuir esse calor dentro dos centros urbanos e, por exemplo, prever quais regiões são suscetíveis, né, a desenvolvimento desse tipo de fator, dessa ilha de calor mesmo. E empregar alguma coisa urbanística. Então, para quem for partir para a área urbana, também vai lidar para evitar esses efeitos, né, dentro da cidade. Depois eu coloquei outro desenho também em relação ao shed, tá? Que também é uma alternativa arquitetônica para aliviar ali o calor da edificação, que entra, deixa a ventilação ser cruzada, no caso ocorre uma convecção ali, né, da troca de massas de ar, enfim, tudo isso relacionado também à unidade 1 e à unidade 3, tá? Outra coisa que eu comentei com vocês em algum dos vídeos gravados foi a questão do prédio que derreteu, tá? Então, colocar ali materiais reflexivos, por exemplo, espelhos, espelhados, eles direcionam os raios solares e acaba até, por exemplo, tendo a possibilidade de fritar um ovo no asfalto, né? Igual comentei lá no vídeo para vocês. Depois coloquei também sobre a questão dos brises novamente, da ventilação, para a gente entender bem certinho, coloquei vários exemplos dessa troca de pressão, dessa convecção, né? Então entra ali o ar frio para resfriar essa ventilação. E por fim falamos também sobre a carta solar. Então o azimuth, a altura solar. Lembra que o azimuth ele vai de 0 a 360 graus e a altura solar ela varia de 0 a 90. Então, por exemplo, o Sol não vai passar para 270 graus, por exemplo, o seu ângulo. Então, o Sol ele tem o nascer, o Sol a pino e vai se pôr novamente. Então, o Sol a pino seria 90 graus e o nascer e o se pôr do Sol seria o 0 graus, tá? Então, a gente pode relacionar isso também. E, por fim, eu também falei novamente sobre a NBR 15220, que é em relação ali as diferenças climáticas, né, dentro do Brasil, sobre o zoneamento bioclimático, e todo esse zoneamento foi proposto por Givoni, igual falei também na aula, que foi dividido em 8 zonas. Então, tem a zona ZR1, a ZR2, lembra que eu comentei com vocês? Cada um me dei um exemplo. Enfim, e para finalizar, eu também falei sobre os brises novamente, tá? Que ele permite ali uma troca de ventilação, né? Entra ali um pouquinho de ar, protege, né? Dos raios solares externos para não aquecer muito a edificação. E, por fim, vamos à unidade 4, tá? Tô falando bem resumido, que é o resumo mesmo para vocês. Que eu falei sobre a questão, por exemplo, das paredes trompe, tá? Que observando as fotos, vocês percebem que favorecem
a radiação solar armazenando calor. Então, a gente acaba não utilizando aqui porque não é muito frio. Mas em regiões ali em Bagé, Uruguaiana, existem também esse esquema, tá? Utilizando. Depois coloquei sobre novamente a NBR, a questão do desempenho. Por mais que existem falhas, né, nos projetos, a gente precisa seguir os parâmetros, mesmo que seja minimamente. Também tem a questão da ventilação, novamente, que eu comentei, porque é muito importante. O brise, tá? Porque vocês precisam muito entender o conceito de cada um deles. A questão das lâmpadas, que eu comentei também um pouquinho na aula ao vivo e na apostila com vocês, da iluminação indireta ali, que pode utilizar a claraboia, o domo ou o átrio como alternativa, né? A questão da iluminação, tanto natural quanto artificial, quais são os benefícios, né? O que você pode colocar dentro da edificação para que ajude nessa propagação de luz. Até a questão dos vidros também, se coloca um vidro fosco, um vidro transparente. Enfim, é tudo relacionado aqui, mais na unidade 4, vocês conseguem interpretar de acordo com a vivência de vocês. Então, observem aí a escola, observem a casa de vocês, onde vocês fazem estágio ou até então trabalham. Se é bom, por exemplo, se vocês acham confortável trabalhar o dia inteiro em um ambiente fechado, só com luz artificial, sem ter noção do clima. Quem trabalha ou quem trabalhou em shopping sabe o quanto isso deixa a gente perdido, porque às vezes não dá nem para saber se vai chover ou não, se tá tarde ou não. Acaba perdendo ali a noção também. Isso acaba, querendo ou não, afetando o nosso organismo, porque ele não consegue ali entender, e a gente sabe que tomar sol é muito importante, né? Por causa da vitamina D. Enfim, para finalizar, agora vou falar um pouquinho sobre a atividade APA, tá? Bom, a atividade APA, eu coloquei ali uma introdução, eu abri ela aqui, vou ver com vocês para não faltar nada. Bom, coloquei ali uma introdução e logo no enunciado tem a tabela 1, tá? Que são medições em decibéis, de acordo com, para verificar ali se tem acústica ou não dentro dessa sala de aula. Então, a cada 2 minutos foi anotado os valores marcados pelo decibelímetro, tá? Pelo sonômetro. Bom, na atividade 1 fala assim: a partir da análise feita da tabela 1, você tem anotado 15 medições. A sala de aula tem medida de 5/8 e o pé direito de 2,80. Com esses dados, vamos dar início aos cálculos. 1. Faça a média dos dados em decibéis encontrados. Lembre-se da fórmula. Pessoal, podem colocar isso no Excel ou na calculadora científica, tá? Que nada mais é do que o nível equivalente, o nível total que você vai ter. Lembra que eu comentei com vocês no início desse vídeo que não teria como somar 80 mais 60 para dar os 140 decibéis, porque a 100 decibéis o nosso ouvido já tá estourando, tá? Já dá ali uma pequena dor de cabeça. E no caso ali na balada, né? Você sai, parece que tem um zumbido. Começa ali. E 140, então, nem se fala, tá? Então, você vai colocar ali 10 vezes o log, abre parênteses e abre ali um colchete para não misturar, tá? 1 dividido pelo número de medições, que seria 1 dividido por 15, fecha o colchetes, vezes 10, aí elevado ao primeira medição dividido por 10, então lá a primeira medição é 60 dividido por 10, dá 6. Então 10 a sexta
mais 10 elevado à segunda medição dividido por 10. Então, 55. Então, 10 elevado a 5,5. E façam isso até chegar no último. 10 elevado a 60, novamente, que é o L15, dividido por 10, que é 6. Tá? Então, você vai ter vários 10 elevado a alguma coisa, variando ali entre 6, 8,4, 7,1, assim por diante, tá? E somar todos eles lá na sua calculadora. Isso não tem como fazer sem calculadora, tá? E vai dar um valor. Esse valor, ele vai dar de acordo com o número ali que você tem na tabela. Então, ele vai variar entre o menor valor, se não me engano, é 55, e o maior valor é 84. Se der um valor entre esses dois, está ok a sua resposta. Se não der um valor entre esses dois, não dá certo, tá? Refaça o cálculo, porque precisa dar um valor entre esses dois. Ele vai ser a média. Não adianta fazer 60 mais 55 mais 65 tal e tirar a média. Não vai dar certo, porque como eu falei, nós sempre utilizamos a questão logarítmica, tá? Então, por isso que não vai dar certo. Bom, enfim, vai ter ali o valor medido. Essa é a primeira questão. Depois, a segunda. Faça um gráfico com os 15 níveis encontrados. O gráfico deverá ser composto pelo eixo X em tempo e o eixo Y em níveis. Então, no eixo X, você vai colocar 2 minutos, 4 e assim por diante, tá? Até dar 30. E no eixo Y, você vai colocar os valores ali encontrados. Então, por exemplo, no L1, que é o primeiro 2 minutos, você vai colocar equivalente a 60. Então, por exemplo, o gráfico daqui. No L2, 55, dá um pouquinho mais para baixo. No L3, 65, dá um pouquinho mais para cima. E você vai criar esse gráfico, normal, tá? Não tem segredo nenhum. Isso com os valores da tabela. E depois, para finalizar, marque também o valor encontrado no item 1. Então, você vai colocar também a média, né? Colocar ali no eixo X a média, que seria os 15 minutos, e colocar o valor encontrado que você calculou, tá? Então, a partir dos dados encontrados, 1 e 2, compare com a tabela abaixo e diga no relatório em quais os países a sala de aula está em conformidade com o padrão de acústica e quais países estão com valores superiores. Você vai ter encontrado um valor ali de 55 a 80 e alguma coisa, que eu falei agora há pouco. Só de ver, tá? Aqui a gente sabe que nenhum desses expostos aqui está em conformidade, porque o nosso valor menor seria 55. Então, talvez ali em Portugal, a DL 09 de 2007, se der 55, tá ok, né? Mas, e também da OMS, que tem de 35 a 55 decibéis. Então, você vai estar ali vendo se vai dar 55. Se não der 55, você já sabe que em nenhum dos países a sala tem conformidade. Então, você vai escrever lá falando que nenhum dos países está em conformidade de acordo com a tabela tal, tá? E se tiver, escreve qual o país que está em conformidade. E para finalizar o relatório, apresente um tipo de solução acústica para a sala medida, ou em caso não precise, escreva quais elementos ajudam a sala a passar por esse isolamento, tá? Então, qual alternativa você daria, por exemplo, se essa sala de aula hipotética fosse a sua sala de aula e tivesse muito ruído? Você colocaria parede dupla? Você pediria para colocar placa acústica, você pediria para fazer um isolamento acústico. Se quiser, né, quem tiver ali um pouquinho mais de tempo e quiser pesquisar
sobre os materiais, procura sobre a lã de vidro, lã de PET, até o próprio isopor também, para ver se dá para aplicar ali dentro da sala de aula. Ou ainda verificar como que é a estrutura de um cinema, como que é a estrutura de uma gravação. Então, às vezes, uma sala de gravação ficaria ok. Ou até tem gente que coloca caixa de ovo, tá? Se vocês pesquisarem aí, caixa de ovo como isolante acústico. Tem gente que acaba utilizando, tá? Bom, no mais, creio que a atividade APA ficou bem explicadinha para vocês. Quem não entendeu, coloca o vídeo e fica escutando e lendo a atividade, porque eu realmente li a atividade aqui com vocês, a 1, a 2 e a 3. Então, pausa o vídeo, volta lá e começa a ver a atividade que vocês irão entender um pouquinho melhor, tá? Bom, enfim, qualquer dúvida vocês podem perguntar à tutora de vocês e que ela tira. Se tiver ainda muita dúvida, eu tento fazer um outro vídeo. Mas em relação à APA seria isso, e em relação às atividades também, tá? Bom, no mais, bons estudos, um grande beijo e até logo!